Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar início aqui, de fato, à disciplina de métodos computacionais, né? Na aula passada a gente fez a apresentação do nosso conteúdo. Então, a nossa aula 1 aqui é a aula referente à introdução à criação de algoritmos, tá bom? Nessa aula aqui, o nosso intuito é mostrar alguns exemplos, né? Algumas características básicas aí de como se criar um algoritmo. Primeiro, a gente precisa entender o que é um algoritmo, né? Um algoritmo, ele não é nada mais, nada menos que uma sequência lógica de ideias, né? Ou seja, é um raciocínio natural de como as coisas se encadeiam. Logicamente, nós estamos falando de um algoritmo que funcione, né? Claro, né? Então, esse algoritmo ele vai ter que se basear em uma lógica, né? Uma sequência que tenha sentido, no caso nosso aqui, um sentido matemático, né? Do que você vai ter que calcular primeiro, segundo, enfim. Esse algoritmo ele vai ter algumas características, né? Que vão permitir com que aquele algoritmo resolva determinados problemas, né? Ou seja, você vai ter que ter uma entrada de dado, uma parte de processamento e uma parte de saída, né? Quando a gente fala de algoritmo, normalmente a gente está envolvendo o uso dos computadores, né? Porque nós queremos automatizar um devido processo. Por exemplo, o cálculo de uma viga de concreto armado, né? A gente sabe que para calcular uma viga, a gente precisa determinar os esforços, né? Que vêm dos carregamentos. Depois desses esforços, a gente precisa calcular quais seções nós queremos detalhar, né? E depois propor uma armadura, enfim, isso é uma sequência lógica de como se calcula uma viga. Então, esse procedimento aí que a gente vai chamar de um algoritmo computacional, né? Ele vai sempre ter uma entrada, vai fazer um processamento, produzir uma saída. Vamos imaginar um caso simples aqui, né? Eu dei o exemplo da viga aqui, né, para montar um contexto, mas, por exemplo, vamos montar um computador desktop, né? Para montar um computador desktop, numa sequência lógica aqui da aula, como que faria sentido a gente montar o nosso computador? Nós montamos o nosso estabilizador, montamos a nossa CPU e checamos a voltagem, tá? Montamos os equipamentos periféricos e fazemos o teste de funcionamento, né? Lógico que isso aqui é uma sequência simples de um fluxo que poderia acontecer, né? Para se montar, por exemplo, um computador. Além disso, esses algoritmos eles podem ser escritos em diversos paradigmas, tá? Diversos. Esses paradigmas não vai ser um foco do nosso estudo aqui, tá bom? Na maioria das vezes a gente vai utilizar o paradigma de linguagem procedural, né? Onde existe uma lista de instruções, essas listas vão ser executadas na ordem que você colocar lá no algoritmo, tá? Ou na sequência que você desejar. E no máximo, nós vamos utilizar um paradigma funcional aí para criar funções para reduzir o tamanho do código, né? Fazer coisas repetidas, né? Tentar melhorar o desempenho desse algoritmo, né? E lógico, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser baseado numa sequência lógica que tem a ver com o nosso problema, né? Seja esse problema de mencionar um reator, seja esse problema de mencionar uma viga, seja esse problema calcular os esforços por elementos finitos de uma peça, entendeu, pessoal? Então, a gente vai tentar colocar essas listas de instrução. Logicamente, no paradigma procedural, que em alguns livros a gente chama de paradigma imperativo, tá? Nesse paradigma, a entrada como se a entrada não, a representação não vai ter muita influência. Todo qualquer paradigma a gente vai precisar adotar uma representação do algoritmo. E aqui eu mostro duas para vocês, né? O fluxograma e o pseudocódigo, tá? O fluxograma ele é uma maneira mais visual, né, mais artística de você mostrar o fluxo de funcionamento, né, também chamado de workflow, tá bom? Onde você vai registrar cada ação por meio de balãozinhos, né? Então, por exemplo, vamos ver nesse quadro 1 aqui, ó. Esse formato aqui, né, esse formato mais oval, né, ele é um formato chamado terminal, que ele vai demarcar o início
e o fim da rotina. Esse paralelogramo aqui, né, o que ele vai ser? Ele vai ser uma entrada de dados, né? A linha ela vai indicar sentido, né? Sentido do fluxo. O retângulo vai indicar um passo de operação. E, por exemplo, o losango, a mudança de fluxo. A gente vai ver que isso aqui, por exemplo, é uma estrutura de controle, né? Para fazer um if, um else, né? Ou o famoso se não, né? Tá bom, pessoal? Então, essa seria a estrutura de fluxograma, para representar qualquer algoritmo. A outra estrutura seria o pseudocódigo, tá? O pseudocódigo é uma maneira de se fazer o passo a passo do algoritmo escrita mesmo, né? No caso aqui, a gente vai montar o nosso pseudocódigo, o tal do Portugal, né? O português para algoritmo aí, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui e escrever, já que a gente mostrou o exemplo de fluxo, né, antes de falar dele, mas vamos falar aqui do nosso exemplo em pseudocódigo, né, Portugal, da montagem do computador. Então, o passo 1 monta o estabilizador, passo 2 monta a CPU e checa a voltagem, passo 3 monta os periféricos e passo 4 testa o funcionamento. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é uma maneira interessante, porque vocês vão ver quando vocês estiverem produzindo artigo, é interessante a gente montar, principalmente quando a gente apresenta um algoritmo novo, montar esse fluxo de funcionamento aí, para que outras pessoas possam implementar, tá? Mas quando a gente fala de algoritmo, de uma forma geral, é muito importante isso aqui, ó, pessoal, dado e as variáveis, né? Ou seja, todo dado do programa vai ser normalmente uma variável, né? Então, trabalhar com algoritmo está intuitivamente ligado com manipular dado, né? E aí, como que você manipula esses dados no computador? É lógico que a gente vai falar de um aspecto muito simples aqui, né? Vamos ficar bem por cima, né? Na camada no extrato mais superior desse conhecimento, não vamos descer no nível de hardware nem nada, né? Mas o que é uma variável? É o que vai armazenar o dado que você está trabalhando, tá bom? E ela tem um endereço, né? E a gente vai discutir isso. Por exemplo, no Python 3, né? Como a gente colocaria uma variável? Eu abro lá o meu Colab, né? Aqui, pessoal, toda vez que vocês verem esse formato cinza aqui, é uma linha de código, tá? Uma linha de código Python, beleza? Então, por exemplo, eu quero dar um valor a uma variável H, né? Então, eu uso o nome H aqui, eu uso o operador de atribuição igual 50, né? Então, eu acabei de atribuir o valor 50 à variável H, tá? E aí, a primeira coisa que a gente fala no Python, né? E qualquer outra linguagem, a primeira observação que você vai ter para isso, né? É a questão da sintaxe que você vai usar. O Python, ele é case sensitive, né, pessoal? O que é ser case sensitive? É quando você escreve letras maiúsculas e minúsculas e o programa trata isso de forma diferente, essa sintaxe de forma diferente. Por exemplo, o Fortran não importa você escrever maiúsculo ou minúsculo, ele não é case sensitive, tá? Então, isso é importante, dar esses nomes. Então, tem alguns programas que não vão aceitar alguns tipos de variável, né? Por exemplo, o MATLAB, existem algumas letras gregas que ele não aceita, porque são palavras reservadas, né? E aí você tem que aplicar lá uma liberação para destravar essa palavra, né? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu não indico ficar usando, porque pode ser que você está usando algum método, uma função do programa e você desabilita uma variável importante para aquilo. Então, sempre dê o nome às suas variáveis, é a primeira dica que eu deixo aqui, tá bom? Então, vamos voltar a essa linha de código aqui, né? Atribuir o valor 50 à variável H, e toda variável ela tem um endereço da memória, porque a gente sabe lá de algoritmos e lógica de programação que toda variável ela é armazenada na memória do computador e ela vai sendo armazenada enquanto o processo estiver existindo, tá bom? Então, aqui eu só fiz um comando simples, apliquei o comando id na variável h, né? E essa função id aqui, o que ela me devolve? Ela me devolve o endereço de memória. Então, aqui, né, eu estou usando o comando print do Python, aí vocês vão acostumando a linguagem, tá? Eu sempre vou fazendo exemplos, então vocês vão acostumando aos poucos a linguagem, né? Então, o comando print, bem fácil de usar, entre aspas, aqui eu coloco um texto, né, endereço de memória, vírgula e o valor que eu quero, tá bom? E não preciso colocar se é float, string, nem nada disso, tá bom? Vou falar desses comandos de entrada e saída mais lá na frente, mas por enquanto não importa, tá? Eu coloquei aqui, ó, vocês vão ver que a resposta do meu programa Python é um endereço de memória, né?
É um endereço de memória lá, um valor inteiro, né? Então, de forma abstrata, a gente sabe que toda variável ela vai ter um espaço dentro de uma memória. E esse espaço vai ser preenchido ou não. E a gente vai lembrar que quem quer essa memória? Né? Normalmente é a memória RAM, tá? Que vai armazenar. Aqui está um exemplo de uma memória RAM, nós vamos entender uma memória RAM como um armário, né? Um armário com vários espacinhos, né? Cada espacinho tem uma tag e dentro desse espaço eu posso armazenar valores de variáveis, né? Para um determinado tamanho, tá? Então, que tamanho é esse, né? O computador, como todos sabem, ele só funciona no 0 e 1, né? Antes de transformar no sinal elétrico, né? Para processar as informações. Então, cada variável ela vai ter uma quantidade lá, uma porção, né? Cada variável ela vai consumir um pedaço, uma porção dessa memória, né? Normalmente, 8 bits, né? Cada bit ele vai ter um espaço, né? Cada byte, né? Cada byte ele vai ter um espaço especificado na memória e você vai armazenando as coisas, né? E aí a gente precisa saber armazenar que coisas são essas, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de variáveis que existem em qualquer linguagem, né? Variáveis inteiras, variáveis reais, variáveis de caracteres, né? As famosas strings aí, variáveis lógicas ou em inglês as booleanas, tá? Pessoal, isso aqui são só alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente vai lá na engenharia elétrica, o pessoal costuma trabalhar muito com número complexo, né? Então, se o pessoal costuma trabalhar muito com número complexo, existe uma variável no Python lá que é a complex, né? Que vai permitir trabalhar com esse tipo de número aí, ok? Então, vamos relembrar, né? O algoritmo ele é formado por uma sequência lógica, os dados são transformados em variáveis e essas variáveis estão armazenadas em um espaço do computador, que no caso aqui a gente vai ter esse espaço como a memória RAM, tá? E aí a memória RAM tem um espaço e tem um tamanho ou uma quantidade de informações que ela pode armazenar, tá bom? E aqui, para finalizar a aula de hoje, pessoal, eu deixo um exemplo aí para vocês fazerem em casa, tá? Que é pegar a Torre de Hanoi aí, a famosa Torre de Hanoi, acho que todo mundo que fez algoritmos e lógica brincou com esse tipo de exemplo aqui, né? E passar esses discos para uma outra hash, respeitando que os discos maiores, um disco, né? Ele nunca pode ser, um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor, tá? Isso aqui é uma brincadeira, eu quero que vocês façam isso aí, pode ser em pseudocódigo mesmo, né, para ficar mais fácil, né, vocês podem montar um algoritmo, e aí entra lá na interface do Python, né, tenta usar o comando print, né, principalmente o comando print, né, porque eu acho que não vai precisar atribuir valor, né. Existem outras formas de resolver a Torre de Hanoi, com algoritmo mesmo, né, algoritmo de sequência discreta, mas não é nosso intuito. O intuito é vocês abrirem a ferramenta lá e dando comando print, falando de que o disco vai de que haste para que haste, tá bom? Então essas são as nossas referências, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso. E eu agradeço, pessoal, essa foi a primeira aula e a partir das próximas aulas a gente vai começar a colocar a mão na massa aí para treinar a questão da programação, tá bom? Abraço para vocês. Até mais.